E vamos para a nossa entrevista do dia, viu, pessoal? A gente vai falar de um assunto mega importante sobre saúde, porque a mamografia, o exame fundamental para detectar o câncer de mama, pode se tornar obrigatória a partir dos 30 anos de idade. É porque o Senado, pessoal, aprovou aí um projeto de lei, mais de um projeto de lei envolvendo esse assunto. Esse cuidado é mais do que necessário. Hoje, só 23% das mulheres que deveriam fazer a mamografia estão realmente fazendo o exame no Brasil. O ideal, segundo a Organização Mundial da Saúde, seria que esse número chegasse a 70%. Olha que diferença, né? Deixa eu sentar aqui para tomar um café para a gente entender melhor os impactos dessa decisão com o Dr. Wesley Vargas Moura, médico oncologista. Obrigada, Dr. Wesley, pela presença. Bom dia. Bom dia. Prazer é todo meu. Dr. Wesley, então, a gente sabe que a prevenção, ela salva vidas e uma decisão como essa pode fazer toda a diferença, né? Faz muita diferença. A mamografia tem que ser melhor distribuída e oferecida às mulheres. Não é o caso do nosso estado, que tem uma cobertura razoável, mas muitos estados da federação e lugares mais longínquos, as mulheres não têm esse acesso. Você falou 23%, significa que 77% não tem. Nós temos que inverter essa ordem, né? E essa lei aí vem facilitar, principalmente para casos mais precoces da doença. É, exatamente, porque quando a gente fala assim dessa redução da idade, não seria numa abrangência geral, né? Somente um grupo específico seria contemplado. Como é que funcionaria isso? São mulheres que têm histórico de câncer de mama na família, um histórico importante. Mulheres que apresentem algumas síndromes genéticas que fazem aumentar o risco da doença. Por exemplo, a síndrome de Lynch, que por acaso tem uma incidência razoavelmente grande aqui no estado. Então essas pacientes elas têm uma propensão maior a ter o câncer de mama. E hoje elas têm dificuldade de fazer o exame. Só que a mamografia nessa faixa etária não é a mesma mamografia de uma senhorinha de 60 anos. Ela tem que ser uma mamografia de alta resolução. Isso nos leva a uma preocupação, porque a aprovação da lei tem que vir acompanhada do orçamento, da previsão de orçamento para poder fazer isso. Isso vai gerar um custo, né? Vai gerar custo e precisa de pessoas capacitadas. A gente conversou em off aqui, você pode ter um município pequeno, eu vou citar assim um nome, por exemplo, o município de Apiacá. Não estou falando mal nem bem. Um exemplo, né? Um exemplo. Para fazer uma mamografia de alta resolução lá em Apiacá, você precisa ter um profissional para isso. Então, Apiacá é uma cidade pequena, uma cidade maravilhosa, mas é pequena, não tem volume de pacientes para manter isso. Então, vai precisar de ter toda uma rede estruturada para que os pacientes tenham facilidade de ir. Você falou dessa diferença, doutor, da mamografia, né, da mulher de 60 anos que precisa fazer anualmente ou a cada 2 anos. O aparelho é diferente? Como é que seria isso? O tipo de mamografia, o aparelho é muito similar, mas a mamografia ela tem uma capacidade, como a mama da mulher de 30 anos ela é mais densa, então você não consegue, com a mamografia convencional, na grande maioria das vezes, você não consegue detectar lesões. Lembrando que a mamografia ela não é 100% de eficácia, né? Ela tem alguns tipos de tumores que não aparecem na mamografia. Então ela tem que ser associada, por exemplo, à ultrassonografia. Nessas pacientes mais jovens, elas vão ter que vir acompanhada também da ultrassonografia. Perfeito. E quando você tem casos que ainda tem dúvida, tem que abrir uma outra possibilidade, que é uma ressonância de mama, que seria um terceiro exame para você confirmar e não deixar passar situações que infelizmente cai nessa faixa de falha da mamografia. Perfeito. Quando a gente vê uma decisão como essa, né, um projeto de lei como esse sendo aprovado, ele vem acompanhando uma tendência de saúde aqui do nosso país? Mais mulheres nessa faixa etária estão sendo diagnosticadas com câncer de mama, doutor? A gente falou algum tempo atrás aqui mesmo sobre câncer de pacientes mais jovens. Isso está naquele escopo, né? Nós temos feito diagnósticos de câncer de mama em mulheres cada vez mais jovens. Hoje, acima dos 35 anos, já ocupam uma faixa que não tinha antes. Se você olhasse há 10, 20 anos atrás, elas não aconteciam. A gente ainda não sabe por quê, mas isso tem acontecido mesmo. Perfeito. Por que é tão importante para essa paciente, então, que teria essa indicação, fazer a mamografia aos 30 anos? Diagnóstico precoce.
O diagnóstico precoce é fundamental. Quanto menor a doença, maior a chance de cura. Quanto maior a doença, menor a chance de cura. Então, você fazendo o diagnóstico precoce. Ontem eu atendi uma paciente que é daqui do estado, que mora no Canadá. E no Canadá eles só fazem mamografia, eles são muito rígidos, a partir dos 50 anos. É mesmo? E ela teve um tumor aos 47. Ou seja, se fizesse como faz, por exemplo, nos Estados Unidos, a partir dos 40 anos, esse tumor teria sido descoberto menor e ela não teria que ter passado por quimioterapia, caiu o cabelo, passado mal, como todo paciente de quimioterapia. Perfeito. A gente está falando dessa detecção precoce. A gente vai conhecer agora, pessoal, um pouco aí do relato e da história da Indiara. A Indiara é uma paciente que descobriu um caroço na mama tomando banho. Ela passou a mão ali e percebeu uma alteração, então acendeu um sinal de alerta. Ela compartilhou um pouco desse diagnóstico dela e como é que está sendo o tratamento. A Indiara ainda está em tratamento. Vamos ver o que ela disse. Roda aí. Olá, meu nome é Indiara, tenho 31 anos de idade. Fui diagnosticada com câncer de mama. Hoje, na verdade, estou em tratamento oncológico e estou na fase das radioterapias. O diagnóstico dado foi ano passado, no dia 22 de agosto, 2 dias depois do meu aniversário. Na minha família, a gente tem um histórico familiar da parte paterna. A minha tia, ela teve o câncer de mama aos 39 anos de idade e suas filhas gêmeas, uma aos 28 e a outra aos 34 anos de idade. Como foi a minha descoberta? Na verdade, o ano passado eu estava tentando engravidar, engravidei e tive um aborto em junho. Foi um momento doloroso, né? E, enfim. Aí, passado umas 2 semanas, eu fui tomar um banho e depilar a axila e coloquei a mão na minha mão esquerda. Aí eu senti um nódulo, né? Aí eu falei, opa, não tinha esse nódulo aqui. Até então, eu achei que fosse um cisto recorrente à gestação em si que eu tinha perdido, né? Porque a gestação é uma bomba hormonal, enfim. Mas eu não deixei baixo, eu já procurei um ginecologista. Na consulta ginecológica, a gente já realizou uma ultrassom, a qual constatou o BRADS 4. Dado esse resultado, eles pedem para poder fazer outros exames mais aprofundados, né? Porque é um indício para o câncer de mama. Indianara, você não fazia o rastreamento, não fazia a ultrassom, enfim, não realizava por causa da minha idade, né? Não tinha idade para poder fazer isso. E realmente, apesar de ter na minha família, eu particularmente não me preocupava que ia chegar a mim. Enfim, chegou. A gente precisou fazer a quimioterapia pra gente fazer a redução desse nódulo para depois a gente vir posterior à cirurgia. E aí eu fiz a remoção da mama esquerda e também da direita, porque, como eu disse, eu tenho o gene para o câncer de mama. Então, de forma preventiva, eu também já fiz a remoção da mama direita. Indiara, querida, obrigada por compartilhar a sua história com a gente. E a gente deseja aí saúde e sucesso no seu tratamento. Já está dando tudo certo, já deu tudo certo. Agora, doutor, tem vários pontos aí do relato da Indiara que chamam a nossa atenção. Vamos começar, então, ela falando que precisou, né, retirar as 2 mamas porque ela tem o gene. Né? O que isso significa na prática? Quando a paciente faz a biópsia, pode-se fazer a pesquisa molecular nesse material. E ela descobriu que ela é portadora de um gene, provavelmente deve ser o BRCA1. Esse BRCA1, ele propicia o surgimento do câncer de mama. Pacientes portadores desse gene têm 95% de chance de ter um câncer de mama. Uau. Então, o que se faz nessa situação? Faz a adenomastectomia, ou seja, você pega a outra mama, tira por debaixo da pele todo o tecido, fica pele e gordura e coloca uma prótese. E aí, você coloca a prótese, isso é coberto pelos planos de saúde, porque isso é obrigatório, a cobertura. Né? E aí a paciente coloca a prótese na outra mama. Se você tirar o tecido mamário, você não tem chance de ter câncer, porque não tem mais tecido para ter câncer. Perfeito. Entendeu? Alguns pacientes, por exemplo, quando tem o BRCA1 e o BRCA2, tem que tirar inclusive os ovários e fazer reposição hormonal. Nossa, caramba. Foi o que aconteceu alguns anos atrás com a Angelina Jolie. Angelina Jolie, exatamente. É uma história famosa, já tem 10 anos mais ou menos. Verdade.
Agora, doutor, ela fala que, eu não fazia o rastreamento, não fazia o acompanhamento, 31 anos. Como é importante, então, né? Como é que a gente vai descobrir? Ela descobriu ali atenta ao detalhe, ela observou no banho um caroço. Seria essa, então, a maneira da pessoa tentar perceber alguma alteração? Porque não vai fazer o exame, né? Quando você palpa o caroço é porque o caroço é grande, né? Então, significa que já tem tumor ali há algum tempo. Então, mesmo assim, um caroço de 1 centímetro, você tem muita boa chance de ficar curada com ele. Mas se você começa a pegar caroços maiores, a sua possibilidade de cura, ela existe, mas vai exigir mais sofrimento no tratamento. É preciso conhecer a história familiar. Então, pessoas que têm história familiar têm que procurar um médico, uma mulher, por exemplo, que tem história familiar, tem que procurar um ginecologista e conversar com ele e pedir, inclusive, um encaminhamento a uma geneticista. Tem geneticista atuando em Vitória. Você pode... tem vários casos de câncer de mama na família. Vai na geneticista e ela vai conversar. Vai ver se você tem a possibilidade de ter o tumor. Só que, infelizmente, no SUS isso você não consegue fazer. A gente quase não ouve falar de geneticista. Não se ouve falar. Então, você tem que fazer, o ginecologista é que tem que fazer esse papel de, se a mulher tem história familiar, solicitar, agora vai ter mais facilidade, solicitar a mamografia e o ultrassom de mama. Quando a gente fala de histórico familiar, até quando? Porque, às vezes, eu tenho uma prima que teve câncer de mama, eu tenho uma tia que teve câncer de mama, já seria um motivo para uma preocupação? Não necessariamente. Depende, assim, da frequência. Por exemplo, na minha família, várias mulheres têm câncer de mama. Opa, vamos observar esse negócio aí. Na minha família teve um homem com câncer de mama. Vamos observar esse negócio aí. Entendeu? Na minha família teve mulheres com câncer de ovário muito jovens. Você vê que ela falou que a tia dela teve câncer de mama antes dos 40 anos. Verdade. Então, quando você começa a ver câncer de mama em pacientes muito jovens, você tem que abrir o olho. Né? Minha avó teve câncer de mama aos 72 anos. Isso é normal. Isso não é normal, mas isso é um fator esperado, que senhoras de 72 anos podem ter câncer de mama. Mas quando começa a aparecer em pacientes muito jovens, você tem que abrir o olho. E se aparece câncer de mama, assim, das duas mamas, a minha prima teve câncer de mama nas duas mamas, a fulana teve câncer de mama com 32 anos, ou a fulana com menos de 40, teve um câncer de mama no... Entendeu? Aí tem que abrir o olho e começar a investigar. Para essa mulher que está assistindo a gente, que de repente tem 1 ou 2 casos só na família, faz o autoexame em casa, não observa nenhuma alteração, existe algum outro sintoma que pode indicar ali algum problema? Normalmente não tem sintoma. Câncer de mama, quando dá sintoma, é porque você já está com a doença um pouco mais avançada. No caso da paciente, por exemplo, a sorte dela também é que o tumor era mais superficial. Porque se ele for mais profundo na mama, mesmo com 1 centímetro, não vai conseguir palpar. Perfeito. Né? Então, você tem que fazer a vigilância ativa. Você tem que partir para procurar. Perfeito. Principalmente se você tem história de câncer de mama. A gente vê que só pouco mais de 20% das mulheres que deveriam fazer o exame fazem aqui no país. Por que isso acontece, doutor? É falta de informação? Não, eu acho que é falta de acesso. A falta de acesso é um grande problema. Às vezes a gente tem que observar, de repente é mais negócio o Estado dividir, não estou falando do Espírito Santo, mas os estados dividirem em regiões e as mulheres serem encaminhadas para fazer esse exame. Por exemplo, junta a região noroeste do estado, pega os 4, 5, 10 municípios da região noroeste e fazem, num desses municípios, o central. E todos vão para lá. E não é preferência só para quem mora lá, é para todos da macro-região ali. Então, isso facilita, baixa o custo e facilita o acesso. Perfeito. Entendeu? O grande problema que eu vejo é o acesso. Com certeza, ainda é um grande problema. Agora, tudo isso que a gente está falando aqui também serve de alerta para os homens, doutor? 1% dos homens podem ter câncer de mama, principalmente se tiverem associados, tiver recebido dos seus pais o BRCA. Perfeito. Então, é um índice muito menor do que das mas mulheres, né? É menor, mas é mais grave. Olha só, quando o homem é acometido pela doença, mais grave. Olha só que interessante. Como que a mulher, doutor, pode fazer essa prevenção em casa? O autoexame, ele ainda seria a principal ferramenta? A gente fala do autoexame
porque é importante a mulher estar ligada. Mas o ideal é fazer o exame de imagem. Perfeito. É inverter esse dado estatístico que a gente tem. Esse é o ideal, é o sonho nosso, entendeu? Quando você inverte esse dado, você tem uma redução considerável. E é preciso que o Estado entenda que assim, o gasto com essa inversão diminui o gasto com o tratamento, diminui absenteísmo no trabalho, gasto com quimioterapia, absenteísmo do parceiro ou da parceira, entendeu? Gastos com afastamento, por exemplo, do parceiro do trabalho, que às vezes o parceiro tem que se afastar para cuidar. Sim, para cuidar. Então, começa a trazer vários outros gastos a médio e longo prazo, que se você faz aqui um exame preventivo melhor, você resolve isso. Um investimento, né? Doutor, para paciente, né, as famílias que estão assistindo a gente agora, então, falou, ó, acendeu um sinal de alerta aqui, nunca tinha me atentado. Como é que essa pessoa pode solicitar, então, hoje, pelo SUS, uma mamografia? Nunca fiz mamografia. Como é que essa pessoa pode fazer, então, para procurar esse exame? Ela tem que procurar um posto de saúde, passar com o clínico, e aí ele vai encaminhar ao ginecologista ou ele mesmo pode solicitar a mamografia. O problema, assim, tem que saber se o colega que está solicitando, se ele tem capacidade técnica, não estou dizendo que ele seja incompetente, mas, por exemplo, se você falar para mim de neurocirurgia, eu posso até entender o que é uma lobectomia, o que é mas eu não sei fazer, então eu não sei, né? Ah, vamos ver um eletroencefalograma. Eu sei que é um exame importante, mas eu não sei ler aquele negócio, porque tem 30 anos que eu não vejo aquilo. Então tem que ver se o colega tem a capacidade de interpretar. Então o que ele tem que fazer? Encaminha ao ginecologista e o ginecologista faz a solicitação e interpreta. Se ele tiver dúvida, encaminha os serviços de SUS, de oncologia. Tem alguns serviços no estado, tem o Hospital Santa Rita, o Hospital Evangélico, tem o Evangélico de Cachoeiro e tem a Santa Casa de Misericórdia aqui, que atendem SUS. Então esses locais conseguem fazer o atendimento vindo do posto de saúde. Perfeito. A gente conversou com o Dr. Wesley Vargas Moura, médico oncologista, dando uma aula aqui para a gente. A prevenção, ela é o melhor caminho. Obrigada, Dr. Wesley, pela entrevista. Até a próxima. Se Deus quiser. Dr. Wesley já esteve aqui com a gente, sempre muito bacana conversar com o senhor. Obrigada. Muito obrigado. Valeu.